Olha. Pais, irmãos, diga Deus é bom. Como hoje é o último dia, né, desse tema sobre cura das emoções, eu queria chamar o tecladista aqui para me ajudar. E ajusta aí, por favor, meu microfone, que eu estou sentindo como se fosse uma microfonia aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos aí, pensasse em uma área da sua vida que você está precisando de uma cura. Vamos fechar os nossos olhos. Comece a orar agora por uma área da sua vida que você percebe que ainda você não foi curado. Ainda tem coisas aí no seu coração, reações que realmente não é a vontade de Deus, que você tem essa fragilidade, essa dificuldade, esse limite. Coloca agora, fecha seus olhos. Coloca lá diante do Senhor uma área que você percebe que tem um limite ali, e você diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu quero, Senhor, ser curado nessa área, no meu coração. Talvez seja inconstância, talvez seja a área do perdão, que você é difícil de perdoar, talvez você tenha um gênio muito forte, e aí você também é difícil de lidar. E coloca diante do Senhor agora algo que tem lhe prejudicado, que tem feito você paralisar, você não consegue avançar, talvez o medo, a insegurança. Coloque diante do Senhor essa área que você precisa realmente de ajuda. Vou pedir aos meninos para chamar ali a Abner para ficar aqui no teclado. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos corações. O Senhor que conhece muito bem o nosso interior. O Senhor vê, Senhor, as brechas muitas vezes que ainda tem dentro de nós, nos nossos sentimentos, às vezes, Senhor, nos nossos pensamentos, às vezes na nossa vontade. Não temos vontade de fazer Tua vontade, não temos vontade de obedecer. Às vezes, Senhor, somos cheios de direitos, Senhor, difíceis de lidar. Ah, Deus, e muitas vezes não saímos do lugar por conta desses limites, passa ano após ano, e a gente tem a mesma postura, mas nós queremos um toque do Senhor nas nossas vidas. Pai, comece a orar pela sua vida, comece a orar, ore com o seu irmão que está ao seu lado. Se você está sem força, pode ser que você não esteja conseguindo orar, né? Ore: Deus, ajude a mim, a meu irmão, a detectar qual é a área que está doente ainda dentro do coração do meu irmão. Mostre a ele, mostre a mim, Jesus, para que a gente possa, Senhor, descobrir, para ter uma mudança, uma postura. Nós não queremos, Senhor, ano após ano, ter a mesma dificuldade. Nós não queremos continuar as mesmas pessoas, Senhor, do mesmo jeito. Tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, nós precisamos de uma cura, nós precisamos de um toque do Senhor na nossa vida. Faça o teu milagre dentro de nós. Faça. Eu queria que você ficasse em pé. Vamos orar em pé para você reagir ao Espírito, né? Senhor, nós apresentamos. Pega na mão do seu irmão. Comece a orar pelo seu irmão aí. Pedir ao Senhor que mostre ao seu irmão, mostre a você. Quando a gente não sabe qual é a área, não tem jeito de mudar. Mas se você já identificar a área, qual é a área que está precisando de um toque de Deus, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção divina. Precisamos de um toque sobrenatural. Nos nossos corações. Espírito Santo, venha. Ore pelo seu irmão e o seu irmão ore por você. Vamos ajudar uns aos outros nessa área. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti. Queremos colocar na Tua presença, Senhor, cada pessoa que está aqui. Senhor, eu me incluo junto com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, nos ajudando, Senhor, a detectar, a perceber, a identificar, para que a gente possa, Senhor, receber um toque do Senhor e sermos curados. Em nome de Jesus, amém. Quem quer ser curado aqui, diga amém. Aleluia. Você sabia que quando você não sabe
Em que área você está doente e não tem cura? Eu tive uma sobrinha que ela morreu com 14 anos. Muito jovem, muito bonita. Ela adoeceu e os médicos não descobriram como ajudá-la. Não conseguiram identificar, ter um diagnóstico. Na nossa alma é do mesmo jeito, irmãos. Se você perceber qual é a área que você está sem mudança e começar a orar, vai haver crescimento e mudança e cura na sua vida, amém? Mas você tem que perceber. Sem perceber a área, não tem como haver cura. Agora, quando você percebe qual é a área, seja no seu temperamento, seja na falta de perdão, né? Eu sou muito melindroso. Olha, ninguém pode falar nada comigo, porque eu fico, logo me magoo com muita facilidade. Então, você tem que descobrir em que área você tem uma fragilidade e que isso lhe prende. Sempre você falha ali naquela área. Sempre o diabo consegue tocar você naquela área. E o diabo, ele é perito em buscar uma brecha. Ele só age onde tem brecha. Olha para mim. E nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, viu, irmãos? Porque tudo começa com pensamento. Por isso que às vezes, quando eu estou com um pensamento que eu sei que não está me fazendo bem, já começo a orar. Porque lá em Filipenses 4, versículo 6, se eu não me engano, Paulo disse, olha, tudo que for puro, amável, se tiver boa fama, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E às vezes nossos pensamentos estão mostrando doenças dentro de nós. 4:8, 4:8, obrigada. Então a gente tem que descobrir, percebeu, então é hora de orar especificamente para essa área. E não sair dela até que você mude. Quem está entendendo aqui? Porque se você não levar realmente a sério, o diabo sempre vai te fisgar, né? Tem um livro até que eu quero lhe indicar para você ler. Se chama A Isca de Satanás. É uma forma dele... Sabe quando uma pessoa quer pegar um peixe? Ele faz o quê? Coloca uma isca. E aí o diabo, ele sempre quer, de alguma forma, prender as nossas vidas. Seja na mágoa, seja em alguma situação, alguma coisa. E a gente tem que descobrir, né? E esse livro é muito importante. Se você perceber, eita, estou fisgado. Eu não consigo, estou me debatendo igual um peixe. Porque você sabe, você tira o peixe. Quem já pescou aqui? Gente, é todo mundo pescar, sim ou não? Eu gostei demais da experiência. Eu não gostei de ser um peixe. Porque eu não sou um peixe, porque o peixe sofre. Depois eu devolvi, né? Porque era aquela coisa que a pessoa pesca, mas devolve. Mas a sensação de fisgar é muito bom. E eu senti na minha mão, fazendo assim, ó. Aí alguém me disse assim, ó, quando fizer assim, puxa que é um peixe. E não era que era um peixe. Consegui. Mas é assim que o diabo quer fazer conosco. Ele sabe da sua fragilidade. Como você ficar só agora ciscando, sem sair do lugar. São brechas que você tem que descobrir dentro de você. Qual é a área que ainda tem fragilidade e que toda vez que acontece uma situação você retrocede? Você tem que descobrir isso para que Deus venha com cura na sua vida. Quando a gente identifica, alguém já disse que 50% da nossa cura, das nossas emoções, está em identificar o problema. Eita, eu tenho essa dificuldade aqui. Ele identificou, no médico é assim, faz os exames. Médico bom nem dá diagnóstico, não é verdade? Assim que ele vê. Eu desconfio de médico que nem manda fazer exame e já diz, tu tem isso. Não, ele tem que ver os exames. E quando pega os exames, aí tem lá. Esse é o teu diagnóstico. Fica fácil de você tratar um problema de doença. É tomar a medicação certa, na hora certa. Às vezes tem que deixar de comer algumas coisas, dependendo da doença que for diagnosticada. Sim ou não? Mesma coisa é você. Se você não diagnosticar, você não tem como avançar espiritualmente. Você foi fisgado. Aí você só fica como um peixe, mas está na mão do inimigo.
Porque faz o que quiser. E geralmente ele não devolve para o... Ele mata, né? Ele mata quando ele fisga. Ele mata os sonhos, mata o propósito de Deus. Quando ele consegue atingir seu coração. Porque existem brechas. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, como é que a gente dá lugar? Quando a gente tem brechas e não fecha as brechas. Quais são as brechas? Você precisa identificar. Porque você não cresce espiritualmente. Você vai. Daqui a pouco acontecem situações, aí você volta a estaca zero. Por que sempre eu retrocedo? Não consigo avançar. Nós é que temos que identificar para poder a gente ser curado, buscar de Deus cura. Então, para ser curado, identifica, toma o remédio certo. Para as nossas emoções, identifica e tenha atitudes corretas. Crucifique sua carne, reage da forma correta. Epa, estou muito melindroso. Eu estou cheio de dedo. Hoje, por que tu está reagindo assim? Por que tu estás assim? Pare com isso, deixa de ser carnal. Coisa feia. É crucificar a carne e reagir da forma humilde, honrosa, né? Que o Espírito Santo quer que a gente reaja. Vocês estão entendendo? Então, a cura, irmãos, não é um toque de mágica que vem assim. Receba a cura. A cura vem de tomada de posturas, de mudar. E é muito consciente, irmãos. É muito consciente, né? Vem um toque de Deus. No caso de Marcos, estava com um problema de... Qual era burnout, né? Estava com sintomas de burnout. E aí veio no culto, domingo pela manhã, unção de Deus. Por isso que é tão importante vir para o culto. E eu quero até falar com você, não venha só. Traga um amigo para vir para o culto. Às vezes, um convite tira a pessoa de um cárcere emocional. Tira a pessoa de uma opressão maligna, né? E, inclusive, teve uma menina que veio me pedir oração, que a filha dessa menina, hoje, quis se suicidar. Uma jovem, tomando um remédio. E o que é isso? Opressão. Eu não sei nem o nome dessa jovem, mas eu me lembrei agora que alguém me pediu oração. Vamos orar por essa menina, Deus sabe o nome dela. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia, ela não morra, amém, irmãos? Ela está agora lá no Dom Moura. Mas levante sua mão, vamos orar. Pai, eu quero colocar essa jovem que hoje à noite tomou remédio para se suicidar. Nós pedimos a salvação dela nessa hora. Esteja ali, Senhor, com seus pais, dando, Senhor, sabedoria, graça. Intervenha nesse vazio. Senhor, que ela tenha uma experiência com Jesus. Livre essa moça de todo mal. Nós pedimos, Senhor, a tua intervenção nas suas emoções. Também teu livramento de morte, Senhor, nessa hora. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E às vezes a pessoa está ao nosso lado, irmãos, opressa. Pensamentos ali pesados, né? Então, um convite para vir para o culto. Como faz uma diferença? Ore por alguém durante a semana. Traga domingo de manhã essa pessoa, sua amiga. Traga domingo à tarde. Traga na quarta-feira do poder, né? Quarta power. Da presença de Deus. Eu quero, Senhor, ser uma bênção para alguém. Um convite pode mudar a história de uma pessoa, de um casamento. Então peça, Senhor, essa graça de você ser usado pelo Senhor. Inclusive dia 23, nós vamos ter o nosso culto de mulheres aqui, amém? Amém, mulherada? Vamos aplaudir o Senhor, né? Aleluia. A gente vai ter um café para você convidar sua amiga. Vai ter uma inscrição, é R$15 o café da tarde. Então vai ter o café, 4 horas da tarde, até as 5. 5 horas vai ter o culto aqui, cheio da glória de Deus. Né? Estamos orando, pedindo a Deus as instruções dele, o que é que ele quer. Mas sabia que um cafezinho da tarde para uma amiga tua que não é crente, que é R$15, meus irmãos, para um café da tarde? É um salgado, se você... Aliás, se você for para um lugar, um bom salgado, a gente gosta de ir ali para aquela fazenda Polilac, é R$23 um salgado lá, que é um croissant. É grande, dá para dividir no mesmo, é 23, só o salgado. Se botar um café ali, né? Vai para quase 30. Então, R$15 o café, tem a inscrição, mas traga suas amigas, porque um convite traz uma cura, uma revelação de Deus. E é tão tremendo. E olhem, não tem idade para a gente ser curado, sabia disso? E é sobre isso que eu quero falar. É possível
Coloque aí o tema. É possível sermos curados. Quem crê nisso, diga amém. Gente, eu estava me lembrando, a última vez que Marco me escalou aqui para pregar, na quarta aqui da cura, eu falei que é possível mudar. Quem lembra aqui? Pois eu quero falar sobre, é possível sermos curados. É possível. Deus pode nos tocar. E eu quero falar sobre um homem chamado Moisés. O homem chamado Moisés, meu Deus. Quando Deus chamou esse homem, ele tinha 80 anos. Quem tem 80 anos aqui? Eu acredito que ninguém tem 80 anos. Uma pessoa com 80 anos, é muito difícil você encontrar uma pessoa com 80 anos com sonhos. Sim ou não? Geralmente, quem chega assim, 80, chega nos 90, já está aguardando a morte. Sim ou não? É muito raro você encontrar uma pessoa de 80 anos, motivado. Você encontrar uma pessoa de 80 anos que inspire. Você chega perto daquela pessoa, você sai melhor. Porque a pessoa é tão cheia de Deus, que você sabe que tem pessoas que você chega perto delas, você sai melhor. Como é bom ter pessoas perto da gente assim, não é? Cheia de Deus. Muito raro você encontrar uma pessoa com 80 anos que tenha sentimentos assim, de inspirar outros, de sonhos. Muito raro. E é interessante que queria que você abrisse aí no livro de Êxodo. É o segundo livro aqui do Velho Testamento. No capítulo 3 de Êxodo, a gente vai ver a história de Moisés, quando ele tinha 80 anos. Eu não vou ler o capítulo 3, mas o capítulo 3, depois você lê em casa, vai falar do chamado de Moisés. Ele com 80 anos. Mas aí você vai deixar um marcadorzinho na sua Bíblia e abra comigo lá em Atos. Atos 7. Eu gosto muito, viu, irmãos? Quando eu chego em Êxodo, capítulo 3 e 4, e eu vou para Atos capítulo 7. Você sabe que Atos capítulo 7 é o nosso irmão Estevão. Estevão, ele foi um dos primeiros mártires, né, da igreja de Jesus. Era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um diácono, né? E um rapaz cheio de Deus, e então ele foi preso. E ele começou então a testemunhar, né? Ele estava lá com os sumos sacerdotes, né? E ele começou a falar a palavra de Deus ali para aqueles religiosos. E ele começa a falar especificamente sobre Moisés. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você lê em casa. Eu amo esse texto de Atos, capítulo 7. Do versículo 17 até o 44. É a história de Moisés, bem detalhada no Novo Testamento. E eu fiquei muito impressionada a partir do versículo 22, minha gente. Versículo 20. Fala assim: por esse tempo nasceu Moisés. No 17, o versículo 17 diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Deus falou a Abraão, né, que ele ia fazer o povo da promessa, os descendentes dele crescerem e se multiplicarem no Egito, que ia ser uma grande nação. Quando estava chegando o tempo das promessas, fale comigo, existe um tempo em que as promessas, elas vão ser cumpridas. Existe um tempo que você pode atrasar também, ou nunca viver, depende das suas reações. Deus pode ter promessas para você, chegou o tempo de Deus, e você está atrasando, porque está se comportando de forma errada, está desagradando a Deus. Você pode perder o tempo de Deus, ou você pode viver o tempo de Deus, apressando o tempo de Deus na sua vida, quando você tem as posturas que agradam a Deus, né? Então estava se aproximando o tempo do cumprimento das promessas,
E nasceu Moisés, diz lá no versículo 20, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então havia, né, uma lei lá, Faraó proibiu que nascesse meninos no povo ali hebreu, porque estava crescendo muito o povo hebreu, estava se multiplicando, e ele então proibiu que nascesse meninos. Se nascesse um menino, tinha que morrer. E aí, a filha de Faraó, no versículo 21, quando viu Moisés, porque a mãe de Moisés ficou escondendo Moisés por 3 meses, e ela então colocou ele no Moisés, sabe aquela caixinha, né? Quando eu tive Adriel e Abner, tinha um carrinho que a gente chamava de Moisés. Para onde a gente ia com aquela caminha. Então ela fez lá uma caminha, colocou ele dentro, protegeu e botou no rio Nilo. E aí a filha de Faraó, quando viu aquele menino, se apaixonou pelo menino e criou o menino como se fosse seu próprio filho. E Moisés, aquele menino, é interessante que até o nome de Moisés é profético, né? Moisés significa tirado das águas. Deus já estava profetizando, né? Que ele ia ser um libertador, né? Que ele ia ser alguém que ia fazer diferença. E Moisés ali foi criado, versículo 22. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em palavras e obras. Então aqui não mostra que ele tinha dificuldade em falar. Aqui diz que ele foi educado lá no palácio como um príncipe e que ele era poderoso em palavras e obras. Quando ele completou 40 anos, versículo 23, então ele entendeu que tinha chegado o tempo dele ver as promessas cumpridas. Olha para mim, irmãos. Achei tão interessante porque Moisés, ele foi morar no palácio e a filha de Faraó precisava de alguém para cuidar do menino. E apareceu Miriam, que era a irmã de Moisés. E disse: olha, minha senhora, tem uma senhora que pode cuidar do seu menino. Pode amamentar ela por você. E era uma das hebreias, que era a mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés, que amamentou ele, lá no palácio, recebia um salário para amamentar o próprio filho. E ela aproveitou e ela educou Moisés ali. Olha, você, filho, tem um chamado. Você não é um menino qualquer. Você está aqui no palácio porque Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser um libertador. Esse menino tinha uma mãe que colocou no coração dele uma missão. Eu acho tão profundo isso, irmãos. Nós precisamos falar para os nossos filhos e buscar saber de Deus o que é que Deus tem para os nossos filhos. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele dizendo que ele jejuou pelos filhos, para ele ser um cooperador da missão de Deus. Quando eu ouvi isso, eu disse: meu Deus, me ajude. Se eu já tenho isso como muito sério dentro de mim, para que Abner sabe que ele não está vivendo por acaso. Ele não está aqui para ganhar dinheiro e ter casas e tudo. Isso a gente pode ter, mas não é o foco. O foco é servir a Deus, amém, irmãos? É viver para a glória de Deus. E Deus pode nos levar pelo caminho que Ele tem. E ele falando sobre jejum, que ele fazia isso pelo Israel, pela filha dele, para que eles pudessem viver focados no propósito de Deus, né? Casando com a pessoa certa, cumprindo o chamado de Deus na vida deles. E a mãe de Moisés era assim também. Era uma mulher que ela criava os filhos para Deus. Ela criou Moisés. Ela recebeu essa missão, como Maria recebeu, como Isabel recebeu, como a esposa de Manoá recebeu. Porque foram meninos que Deus deu para essas mulheres em confiança. Crie para mim. Lógico que Sansão teve um rumo triste, né? Mas Maria soube cumprir o chamado dela com o marido dela. Isabel também muito temente: o que é que tu queres para o meu filho? Como eu posso cooperar contigo para ele cumprir o chamado? A mãe de Moisés também foi assim. E tem Susana Wesley.
ela teve 10 filhos, mas 2 foram 2 avivalistas, porque ela educava os meninos na palavra. Você tem um chamado, viva o chamado do Senhor, não se desvie dele. Pense em pessoas que Deus confia. Tem gente na terra que Deus confia filhos, porque sabe, Ele não vai deixar os filhos se desviar. Vai tomar conta para mim direitinho. Sabia que o chamado de Abraão foi: cuida bem dos teus filhos, Abraão. Ensine-os a amar a minha palavra. E essa missão é muito importante, porque a mãe de Moisés educou ele: filho, olha, você tem um grande chamado. E esse menino depois, ele passou a época da amamentação, a mãe foi embora e ele ficou lá no palácio, não viu mais aquela escrava. Mas a semente de que ele não era um menino qualquer foi plantada dentro dele. E quando ele fez 40 anos, ele entendeu que tinha chegado o tempo. Esse foi o perigo. E esse foi o erro de Moisés, né? Porque ele foi educado num palácio, então ele se achou muito capaz. Você sabe, quando a gente se acha muito capaz, nada acontece na nossa vida. Às vezes, por a gente se achar tão capaz, a gente não ora para buscar a vontade de Deus. A gente faz as nossas próprias escolhas sem perguntar ao Senhor: eu vou fazer isso, vou fazer esse concurso, vou fazer essa faculdade. Nem pergunta a Deus: Deus, é para eu fazer o quê? Tu queres que eu faça? Então Moisés, ele errou, porque ele agiu sem perguntar a Deus. Ele era um libertador, sim, mas ele tinha que ter perguntado a Deus: Deus, tu queres me usar como? Quando ele completou 40 anos, a Bíblia diz, aqui no versículo 23, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, porque ele sabia que os hebreus, aqueles escravos, eram irmãos dele. Então ele teve essa ideia de visitar os irmãos, os filhos de Israel. Ele, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa: então eu sou o libertador, então não vou deixar os egípcios maltratarem o meu povo. Tomou a defesa e aí vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés achava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por seu intermédio. Então Moisés, ele não perguntou a Deus: é matando um egípcio? É com essa postura que eu vou ver o cumprimento das promessas? Aí ele não perguntou. Ele, por se achar preparado, chegou minha hora, minha vez, ele então teve posturas tão erradas. E por causa disso, ele atrasou o tempo de Deus na vida dele, irmãos. Teve que ser tratado, porque ele se tornou um homem ali, né, independente de Deus. A capacidade, o treinamento que ele recebeu não fez ele dependente. Deus, que eu devo fazer? O Senhor me treinou. Eu tenho muita inteligência. Fui criada aqui no palácio. Ele não perguntou ao Senhor, né, a maneira que Deus queria usá-lo para libertar o povo. Mas o sentimento de independência, fazer do jeito dele, da maneira dele, fez com que ele tivesse que atrasar o tempo. E ele foi para lá 40 anos, irmãos. 40 anos é muito tempo, não é verdade, irmãos? Porque ele não perguntou a Deus como deveria agir. Foi no impulso. Tomei minha decisão. Vou fazer do meu jeito. E por causa dessa insensatez, ele então teve que sofrer muito. Irmãos, foi para o deserto por conta de uma decisão precipitada, porque ele não perguntou ao Senhor. Então nossas decisões sem perguntar ao Senhor, muitas vezes traz muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento Moisés teve que passar, porque ele não agiu da maneira que Deus queria usá-lo. Ele atrasou o tempo de Deus. E tem situações na nossa vida que a gente não precisa passar por elas, sim ou não? Tem coisas que a gente não precisa sofrer. Se a gente desse mais ouvidos a conselhos, se a gente lesse mais a palavra para buscar sabedoria, tá perto de gente mais temente, mais sábio do que a gente não precisaria
passar pela dor e pelo sofrimento, por situações desnecessárias. Mas ele teve que ir para o deserto, como consequência da sua independência. Porque ele se achava muito capaz, sei fazer. Então aí agiu na própria força, tomou a própria decisão, não consultou Deus, matou o egípcio, teve que ser fugido lá, sair fugido para Faraó não matá-lo. E ele teve que passar um tempo de quebrantamento. Deus disse: desse jeito você é um cara muito independente, cheio de vontades, você faz o que você quer, então não tem como eu te usar. Eu só uso gente quebrada, gente que não tem resistência e diz: certo, Senhor, faça o que o Senhor quer, como o Senhor quer, eu digo sim. E ele teve que passar por esse lugar de tratamento, 40 anos, até que, gente, eu fiquei pensando, o cara tinha 40 anos, foi fácil? Passar 40 anos, longe do seu povo, em um deserto. Lá ele casou, constituiu família, teve 2 filhos. E aparentemente não tinha mais nada que Deus pudesse fazer através dele. Porque um homem com 80 vai ter o que para fazer? O que é que uma pessoa de 80 anos pode ainda realizar? Na cabeça de Moisés não tinha mais sonhos, ele não tinha mais uma missão, Deus não tinha mais nada. Ele já estava ali vivendo cada dia. É para viver hoje, então eu vou viver. E esses 40 anos de tratamento para tratar, né, o orgulho dele, para tratar a independência dele, foi tão profundo, irmãos, que não sobrou mais nada. Só sobrou um velho que tinha 80 anos. Já imaginou? Eita Jesus. Moisés com 80 anos se tornou totalmente dependente de Deus. E ele não tinha expectativa de que Deus podia usar a vida dele ainda, por conta de ter passado tantos anos de tratamento. Você sabe a verdade que eu quero dizer? Nós é que determinamos quantos anos vai ser o nosso tratamento. No caso do povo de Israel, morreram lá no deserto. Moisés foi 40 anos, mas ainda correspondeu, com 80 e foi servir. Pior foi o povo de Israel, né? Que ficou lá e morreu. Mas é tão lindo o que Deus faz, né, na vida de Moisés. Só que os 40 anos produziram no coração dele algumas tristezas. Porque tu sabe, quando demora muito uma promessa se realizar, a gente tem que vigiar o coração, sim ou não? Porque adoece o coração. E ele ficou com o coração doente, Moisés. Lá no deserto, um homem que não tinha sonhos, que não tinha esperança, que vivia para trabalhar, cuidar das ovelhas e ter o sustento da família dele. Mas o coração de Moisés estava doente, irmãos. E Deus estava me lembrando no versículo, Provérbios 13, 12. Diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Imagine, 40 anos esperando as promessas do Senhor. Eu acredito que ele chegou um tempo que ele não mais esperava. Porque o que eu vou fazer com 80 anos agora? Mas só que Deus não desistiu. Fale comigo, Deus não desiste. Sabe quando é que Deus desiste da gente? Quando a gente morre. Porque enquanto estamos vivos, ainda tem projetos e planos, amém? Ainda tem Eclesiastes fala que, olhe, vive intensamente para Deus. Porque no além para onde tu vais, não há nem projeto, nem plano. Se você quer fazer alguma coisa, faça enquanto você tem vida. E Deus não desistiu de Moisés. 40 anos depois, lá no capítulo 3, Deus aparece para ele. E naquela sarça ardente, e ele vai lá, vê aquela visão, corre para lá, e uma voz chama ele pelo nome: Moisés. Eu acho que eu dava um desmaio. E ele ouviu a voz do Senhor ali, e o Senhor começou a se revelar para ele: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo
o sofrimento do meu povo. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ali Deus estava se revelando a ele. Olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo, tem subido até a mim, e eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, mas tem muitos inimigos. Eu fico pensando assim, gente, Deus é tão interessante. Deus diz, olha, tenho isso para te dar, mas tem tantos inimigos. Deus tinha uma terra para dar para o povo de Israel, mas tinha Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu. Mas é uma terra linda, mas está cheia de inimigos, e eles vão destruir os inimigos, vão tomar posse. Minha gente, você só vai tomar posse das promessas de Deus se você se posicionar e destruir os seus inimigos. Se você não se levanta para destruir os inimigos, que às vezes são da nossa alma. Os nossos maiores inimigos, irmãos, não são pessoas. O inimigo não é o diabo. Os nossos inimigos muitas vezes estão dentro de nós. Sim ou não? São as nossas emoções. E Deus estava dizendo, eu tenho uma terra que está cheia de inimigos, mas é uma terra maravilhosa, e você tem que destruir esses inimigos. Vem, eu vou te enviar. E aí ele começou a resistir, né, o chamado. Aí, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí o Senhor disse, mas eu vou ser com você. E aí ele começou continuando resistindo, né? Senhor, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier os filhos de Israel, e eu lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, a vós outros, eles vão me perguntar qual é o seu nome, e que eu vou dizer a eles. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E aí, Deus começa a falar para ele de novo, e você lê o capítulo 3, Deus chamando ele para ser um libertador, e ele começa a resistir o Senhor. E quando chega no capítulo 4, que é a continuação, né? No versículo 6, olha o que está escrito aqui, capítulo 4, versículo 6. Disse mais o Senhor a Moisés. Não, aí ele diz, mas Deus, eles não vão acreditar em mim. Deus, não, eu vou usar você. Você tem o que na sua mão? Eu tenho um bordão, Deus. Lá no versículo 2. O que é que você tem aí na sua mão? Um bordão. Então disse, lançam por terra. E ele lançou, e aquele bordão virou uma serpente. Eu vou usar você com sinais. Esse bordão seu vai virar uma serpente. Pega agora de volta. E ele pegou lá, se transformou de novo naquele bordão. E ele pegou aquela serpente. E o Senhor disse, olha, eu quero te usar, rapaz. E ele dizendo, mas Senhor, olha, sinceramente, eu não sou a pessoa adequada. Aí o Senhor disse, olha, coloque a mão agora dentro do seu... Vamos ler o versículo 6. Ele disse assim, disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Achei tão interessante. Deus disse, olha, Moisés, eu quero te usar. Mas para eu te usar, você precisa conhecer o seu coração. Porque o nosso coração é o maior impedimento para cumprirmos a missão de Deus. Coloque a mão no seu peito. Quando ele tirou, irmãos, a mão dele estava branca, com lepra. Deus teve que mostrar a Moisés, olha Moisés, eu tenho um chamado para você, mas seu coração está leproso, seu coração está doente. Deus teve que mostrar para ele teve que ver a mão dele, branca como a neve. Agora torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. Quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Então Deus estava dizendo a ele, olha,
Você precisa deixar eu curar a lepra do seu coração. Você precisa deixar eu te mostrar como está o teu coração. Porque se você não deixar eu tocar você, Moisés, você não vai experimentar o cumprimento das minhas promessas. Eu tenho um chamado para você, mas olha o seu coração como está. Então, essa mão mostrou o estado do coração dele, né? E Deus falando para ele: olha, eu quero te curar. Eu quero curar o seu coração. Olha o versículo 10. Como estava o coração de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui. Vou pegar aqui na NVT. Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ele tinha tanta insegurança. Ele se via tão incapaz, um homem de 80 anos. Meu Deus, como é que tu me chama para uma missão? Um homem de 80 anos. Então ele tinha tantos limites sobre ele mesmo. O coração dele ficou adoecido por causa da demora em ele ver o cumprimento das promessas. E Deus foi corrigindo ele. No versículo 11, Deus diz: respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Era como se Deus estivesse dizendo a ele: deixa de colocar desculpas para não me servir. Eu tenho falado contigo o que é que eu quero, tu fica sempre se desculpando. Eu não sei falar, eu tenho medo, o que é que vão pensar de mim? Não vão acreditar em mim. Porque ele tinha muitos limites, ele era um homem. Ele se tornou aquele rapaz de 40 anos que se achava muito capaz. Se tornou agora um homem inseguro, medroso, com sentimentos de incapacidade. Olha só como ele foi para outro extremo. E Deus agora queria curar a visão de Moisés sobre ele mesmo. E Deus precisava que ele se visse o estado do coração dele. E Deus disse a ele: olha, não sou eu quem faz um mudo ou um surdo? Será que eu não posso tocar nessa tua incapacidade? Versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Gente, ele chegou num extremo de insegurança, que ele estava dizendo não a Deus. Olha para mim, irmãos. Quantas vezes a gente não vive as promessas de Deus, porque a gente resiste o Espírito Santo. Nem vamos buscar Deus para sermos curados. Não vamos buscar, só colocamos Deus, olha, tem condição não. É assim, eu sou muito capaz, eu sei falar direito. Olha, Deus, eu mesmo tenho muita paciência. E Deus, mas eu quero usar você, não. E a gente coloca tanta desculpa e se apega às desculpas. E vai passando os anos, minha gente, e a gente não muda. É triste, né? Uma pessoa que anda com Deus e não muda, tem alguma coisa errada. Às vezes é a nossa resistência, falta de quebrantamento, falta de entrega, de render. Sabe por que o jejum é bom? O jejum é bom para quebrar a nós mesmos, irmãos. A nossa resistência de se entregar a Deus, de deixar Deus tratar as nossas debilidades. O jejum é tão importante. Por isso que é tão bom hoje o dia todo de jejum. Desde 6h30 a igreja é aberta. Eu e o Marcos chegamos aqui, era umas 7:45. E eu fico até umas 11h30 aqui. Depois tem que ir para casa fazer o almoço, né? Mas depois eu volto. Mas como é bom você ter um tempo de oração. Irmãos, olha para cá. Se você não tem costume de orar 1 hora por dia, cria esse costume. Tinha uma senhora na Querigma, Alvina é o nome dela. Eu admirava muito ela. Ela orava 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço e 20 minutos antes de dormir. Ela orava 1 hora por dia.
Ela lia 2 capítulos de manhã, 2 no almoço e 2 antes de dormir. Ela lia 6 capítulos da Bíblia por dia. A minha pergunta é: e você, meu irmão? Você ora pelo menos 1 hora por dia? Coloque o relógio. Jesus disse: se você não ora nem 1 hora, se você quer crescer e ver um rompimento de Deus, você precisa tratar com você mesmo, se esforçar. Você precisa crucificar a sua carne, sabe? Porque muitas vezes o Senhor está falando e a gente só coloca as desculpas esfarrapadas. Só a gente coloca os nossos bloqueios. Mas Deus está dizendo: ei, eu não sou capaz de te curar, não. Você não está deixando. E a gente às vezes se apega a coisa ruim, irmãos. Sabia? Você sabe qual é o seu erro e você não deixa. Você não quer mudar. Você quer continuar. Não, pastora, não. Eu quero mudar. Então, se você quer mudar, você precisa deixar Deus tocar. Você precisa fazer sua parte. Obedecer sem vontade, se humilhar sem vontade. Você precisa tomar posição. E Moisés ficou colocando ali obstáculos. Não, Deus, mas tu sabes, olha, o Senhor falou comigo agora, eu continuo com a mesma dificuldade. Eu tive meu encontro com o Senhor. Eu vi o Senhor na sarça. Mas eu não mudei, eu continuo. Ô, minha gente, vocês têm quantos anos de crente? Eu tenho quantos anos de crente? Eu ainda tenho muitas coisas que são limitadoras. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero continuar com os mesmos limites, amém, irmãos? E Moisés estava dizendo: não. Procure outra pessoa. Procure outra pessoa. Vou continuar aqui com esses mesmos limites. Versículo 13. Ele disse, ele porém respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim, eu não sirvo. Aí o Senhor é insistente, viu? Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor. Deus ficou brabo. Ô irmãos, olha para mim. Você quer ver Deus brabo? Diga não. É quando você insiste em continuar sendo a mesma pessoa. Quem quer ver Deus brabo aqui? Moisés viu Deus. Deus, ele ficou irado. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão, o levita, teu irmão? É porque Deus é muito incrível. Gente, Deus estava insistindo para querer mudar a vida de Moisés. Ele com as desculpas dele, esfarrapadas. O Senhor me encontrou, mas eu continuo com os mesmos limites. Eu continuo sem falar direito. Eu não consigo me expressar, eu me atrapalho. O Senhor, eu não tenho essa facilidade. Nem antes, nem agora que o Senhor me encontrou. E Deus já dizendo: olha, será que quem fez a tua boca, quem fez o surdo, não consegue curar? E o Senhor então se irou e disse: não é teu irmão Arão ali, levita? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Verso 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu achei isso tão interessante, porque Deus disse: olha, tu está dando muitas desculpas, mas eu não vou abrir mão. Eu quero usar você mesmo. São 40 anos te tratando. Depois de 40 anos, tu continua botando dificuldade, Moisés. Você não vai deixar de me servir. Seu irmão vai falar para você. Eu vou falar contigo e tu fala para o teu irmão o que eu estou dizendo. E Deus não abriu mão dele. Então, eu achei tão interessante porque Deus insistiu com Moisés. Fale comigo: Deus tem insistido comigo. Quem pode dar graças ao Senhor por isso? Ô, minha gente, só Deus é assim mesmo, sim ou não? Tem horas que você diz: como é, Deus, que o Senhor insiste com uma pessoa como eu? Porque tem horas que a gente é muito trabalhoso, irmãos.
Que Deus incrível, que não desistiu de Moisés, mesmo Moisés dando desculpas esfarrapadas. Já tínhamos passado 40 anos, Moisés estava dando trabalho a Deus. Ô irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser mais fácil de lidar. Quem quer ser mais fácil de lidar aqui? E aí Deus é tão bom, que Deus, mesmo a gente sendo trabalhoso, sabe, Deus não desiste das nossas vidas. Não, você vai com o seu irmão, ele vai falar por você. Então, como ele estava se sentindo tão inseguro, com tanto medo, com tanto sentimento de incapacidade, ele estava com medo de ser rejeitado, e já tinha sido rejeitado 40 anos antes. Eu achava que era libertador, matei um homem, ninguém compreendeu minha missão, tive que sair fugido. Quando eu voltar depois de 40 anos, eles vão me rejeitar e vão dizer: quem é esse homem? Pensa que é. Então ele tinha medo da rejeição das pessoas, que as pessoas iam falar mal dele. Tinha um sentimento de incapacidade, de insegurança. E Deus disse: não, mas eu não quero que você continue nesse nível que você está, paralisado. Você vai ser usado por mim. Teu irmão vai falar através de você. E no comecinho, irmãos, para Deus mudar a vida de Moisés e ele cumprir as promessas, Deus usou Arão. Que maravilha, meu Deus. Deus usa pessoas que estão conosco, acreditando no chamado que Deus tem na nossa vida. Olha os nossos discipuladores. Um amigo seu, mais espiritual que você, que te corrige. É Deus usando. Para de me dar trabalho, criatura. Tem uma postura diferente, porque está passando o tempo. E passou 40 anos e Moisés estava lá, ainda cheio, né, de mazela, sem conseguir reagir diferente. Mas que bom que Deus não desistiu. Levantou Arão na vida de Moisés. E tão lindo isso, né? Que Arão foi usado pelo Senhor. Lá vem Moisés, se despede do sogro e foi lá para o Egito. E encontrou Arão. A primeira pessoa que foi cumprimentar foi o irmão dele mais velho. E ele contou que viu Deus lá na sarça. Deus deu uma missão a ele. Arão concordou, acreditou e foi lá falar com o faraó. Olha como Arão estava ajudando a limitação de Moisés. Ele venceu os seus limites, o medo, a insegurança, a rejeição, a crítica. Meu Deus, que coisa linda. Deus colocar alguém na nossa vida para nos ajudar a sair desse lugar de paralisia, irmãos. Desse lugar que, se não for intervenção divina, não tem esperança para nós. Porque tem coisa na nossa vida, sabe, que tem que ser uma intervenção divina para a gente sair do lugar. Graças a Deus que Deus usa pessoas, amém, irmãos? Deus usa pessoas que são aquelas que acreditam em nós, que diz: não pare com isso, não tenha essa postura. Porque se Deus não usar pessoas assim na nossa vida, acabou o chamado, você vai morrer ali. Tanta gente que eu já conheci, irmãos, está tão longe do propósito de Deus. Que triste, mas ainda tem chance, porque está vivo. Enquanto tem vida, os desviados mesmo, vem alguém e diz: rapaz, volta para a igreja. Rapaz, olha, convida para algum evento. Tem gente que em um evento volta para Jesus. Graças a Deus que Deus não desiste. E Deus usou a vida de Arão para que Moisés não morresse frustrado. Vai lá ajudar teu irmão a sair do lugar. E ele com medo. E os dois iam lá para Faraó. Faraó, deixa o povo de Deus sair. E Faraó resistindo. E Deus mandando sinais. Sinais. E quando Faraó resistia, o que é que fazia Moisés? De joelho. Olha, uma coisa que eu quero que vocês saibam. Moisés só foi quem ele foi, porque ele aprendeu que a vitória começa de joelhos. Quem está aqui, diga amém. Você é uma pessoa que ora, meu irmão. Porque se você quer uma mudança profunda na sua vida, tudo começa com a sua vida devocional. Sabe? Quando você tem alguém que pode orar junto, chame seu discipulador. Meu discipulador, estou tão parado. Ou eu tenho vontade de nada, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou orando. Vamos jejuar junto. Isso é muito importante. Tem alguém que te ajude a sair desse lugar de paralisia. E estava lá Arão, ajudando Moisés na sua debilidade de falar.
no seu medo, na sua insegurança, falando por ele: vamos, Deus vai com a gente. E estava lá, Deus falava com Moisés e Arão transmitia o recado do Senhor. Mas foi tão lindo que através da oração de Moisés, da dependência de Deus, a resistência de Faraó, fazia Moisés se prostrar. Deus, e agora? Deus foi curando esse homem. Olha, irmãos, a nossa cura vem através da nossa busca por Deus. Não tem ferida, não tem trauma, não tem insegurança que Deus não possa curar quando a gente busca a face do Senhor, amém? Então, o que aconteceu? O povo foi liberto do Egito, passaram pelo Mar Vermelho. Se você nunca assistiu esse filme, assista, é muito lindo, né? A gente vê aqueles sinais, aquela coisa gloriosa, para você ver quantos milhares de anos, Marcos? 3.000 anos por aí? Mar Vermelho? 3.000 anos? Depois de 3.000 anos, século 21, a gente ainda conta a história de Moisés, as nações da terra, porque nunca ouviu falar de um Deus que faça milagres como o Deus de Israel. Um velho de 80 anos, tremendo, inseguro, gago, não conseguia falar as palavras, né? Com medo, com os traumas, mas Deus não desistiu dele. E ele foi, serviu o Senhor com toda a debilidade, junto com o seu irmão. Só que foi tão interessante que, mesmo ele tendo 80 anos, tu sabe, quanto mais velho na idade, mais duro de ser corrigido. Eu não quero ser assim não, irmãos, eu peço a Deus. Porque a tendência natural é uma pessoa se tornar mais difícil de ser corrigida. É quando passa os anos. Mas eu tenho dito a Deus: Deus, me ajude a ser uma mulher flexível, que ouve correção, que se humilha, que se esforça, que busca a tua ajuda para mudar. Porque se você olhar, como que um homem de 80 anos ia mudar? Como que um homem de 80 anos ia se tornar o maior líder de todos os tempos, irmãos? Um velho de 80 anos foi o maior líder que a terra já teve, Moisés. E ele só se tornou esse homem porque ele deixou Deus curar a vida dele. Ele foi obedecendo ao Senhor sem querer. Ele foi lá: não, mande outro, Deus, não é você mesmo que eu quero usar. E a obediência, sem ter vontade, ele se esforçando a ele mesmo, foi trazendo tantas curas na vida dele, que eu achei tão lindo, irmãos, que do capítulo 19 de Êxodo, depois você lê Êxodo, é incrível. Estava lendo hoje aqui à tarde, folheando, do capítulo 19 em diante, irmãos. Aliás, quando chega, é no capítulo 19 que Deus começa a dar coragem a Moisés para ele falar sozinho, sem ter a ajuda do irmão. Porque Deus foi curando a insegurança dele. Deus foi curando os medos dele. Olha, já tinha passado o Mar Vermelho, já tinha acontecido as 10 pragas. Eles já estavam 3 meses, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 1. Haviam passado 3 meses que o povo tinha saído do Egito. E eles chegaram lá no Monte Sinai. O verso 3 aqui do capítulo 19, né? Fala assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. Então, quando chegou, depois que passou 3 meses que eles tinham sido libertos do Egito, chegaram no Monte Sinai. Deus disse: eu quero que vocês me adorem aqui nesse monte, eu vou me revelar a vocês. E aí Deus chamou ele: suba aqui. Versículo 7 diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Lá no versículo 3 diz que o Senhor chamou Moisés. Ele disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Deus chamou ele: sobe e fica comigo aqui, Moisés, porque eu tenho uma missão para ti. Quando ele ficou sozinho com Deus lá no monte, Deus começou a dizer: olha, vá, chame a liderança, chame os anciãos do povo e diga as minhas palavras. Ele não conseguia falar assim. Ele sempre precisava do irmão dele, porque ele ficava gaguejando, ficava com medo, ficava inseguro. Mas daquele dia em diante,
A partir do capítulo 19, a Bíblia diz que ele começou a falar sozinho. Começou a ver cura do medo, através do relacionamento com Deus, através da presença do Senhor. Deus começou a curar a insegurança dele, né? A incapacidade de falar. No versículo 9, aqui do capítulo 19, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti, numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Deus estava dizendo a ele: não fica com medo, que eu vou te respaldar. As pessoas vão te respeitar, porque elas vão ver minha presença. Eu vou aparecer e vou chamar você para ficar pertinho de mim, e o povo vai ver, né? E aconteceu isso. Êxodo 20, versículo 21, fala assim: o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Olha, minha gente, olha o versículo 18 aí do capítulo 20. Todo o povo presenciou o Monte Sinai. Tremendo, irmãos, porque quando Deus veio, o monte começou a tremer. Meu maior desejo é ir lá conhecer o Monte Sinai. Você imaginou um monte, meu Deus? Viu a glória de Deus? A Bíblia diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então o povo ficou de longe, com medo de morrer, por causa da glória de Deus. E Moisés entrava no lugar da presença, e todo mundo via o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Tu sabia que porque Moisés era um homem de intimidade com Deus, ele foi curado da gagueira, do medo. Capítulo 24, passe umas páginas aí, versículo 1 e versículo 2, olha que coisa linda. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Deus disse: chama a sua liderança. Eles vão ficar aqui, mas de longe. Só você suba aqui, onde eu estou. Só Moisés se chegará ao Senhor. Versículo 2 do capítulo 24. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. E no verso 14 diz que ficou a liderança lá embaixo. Arão e U ficaram lá embaixo para liderar o povo, enquanto Moisés subia ao Monte Sinai para ficar com o Senhor. E a glória do Senhor descia sobre o monte, irmãos. Versículo 18, né? Estava lá Moisés experimentando aquela glória. E a Bíblia diz que Moisés, versículo 18, permaneceu na presença do Senhor, naquela glória tremenda que encheu. A glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 7 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés: venha cá. E ele ficou 40 dias e 40 noites ali na presença do Senhor. Ô irmãos, vocês sabem que foi transformador esse tempo que Moisés ficou buscando a Deus para curar as feridas dele? No capítulo 32, pula aí umas páginas. É lindo demais como Deus cura as nossas debilidades quando a gente busca a face dele. No capítulo 32 diz: mas vendo o povo que Moisés estava demorando muito a descer do monte, acercou-se de Arão e ele disse: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então Arão, fraco, ao invés de corrigir o povo, ele cedeu. E o povo então disse: faça-nos os deuses. E Arão pecou contra o Senhor e fez um bezerro de ouro.
Você sabia, irmãos, porque Arão não corrigiu o povo, fez a vontade do povo, ele pecou contra o Senhor. Arão perdeu aquele lugar de autoridade que tinha com Moisés. Deus ficou muito chateado com Arão, porque ele não corrigiu as pessoas. Não corrigiu. Fez a vontade das pessoas, fez um bezerro de ouro. E ele só não morreu, porque Moisés intercedeu. Se Moisés não tivesse, Deus perdoe meu irmão, a fraqueza da sua liderança. Ele não corrigiu as pessoas. Se ele não tivesse intercedido, Arão tinha morrido. Mas Arão perdeu aquele lugar de autoridade, porque ele não deixou Deus sarar o coração dele. Arão ficou com aquela debilidade, mas Moisés não. Irmãos, quando Moisés viu que o povo estava pecando contra Deus, foi curado o homem. Aqueles 40 dias, irmãos, que ele desceu do monte, a Bíblia diz que ele desceu furioso. Ele pegou as tábuas lá no Monte Sinai. Você já viu o filme? Deus escreve nas tábuas os 10 mandamentos. Quando ele viu a idolatria do povo adorando um Deus, a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, ficou tão irado que ele quebrou as tábuas da lei. Quebrou as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. A segunda coisa que Moisés fez, aqui no capítulo 32, no versículo 20, a Bíblia diz que ele queimou o bezerro de ouro. Ele ficou tão brabo com a fragilidade da liderança de Arão, porque não corrigiu o povo, não confrontou o povo, mas fez o que o povo queria. Então, ele quebrou as 2 tábuas. Foi precipitado, né? Foi uma ira que depois teve que subir mais 40 dias para poder de novo fazer os mandamentos nas pedras. Mas ele quebrou as tábuas, ele queimou o bezerro de ouro e ele foi corrigir duramente o seu irmão. Eu achei muito forte. No versículo 21, ele chegou para Arão e disse: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Como é que você vê o povo pecando e você não corrige? E o versículo 28 disse que ele disse às pessoas: vocês agora vão matar. Peguem a espada, matem seu irmão, seu melhor amigo, mate. Aquelas pessoas que concordaram com o pecado têm que morrer. E naquele dia morreram 3.000 pessoas, porque concordaram com o pecado da idolatria. E Moisés, irmãos, começou a liderar o povo. Aquele homem aparentemente fraco, por causa da experiência que ele teve com Deus. Deus curou a insegurança de Moisés, o medo de falar em público, o medo de corrigir. Meu Deus, como esse homem de 80 anos foi sarado nas suas limitações emocionais, porque ele encontrou Deus. Então há cura para mim e para você, amém, irmãos? E você vai ver do capítulo 19, vai até terminar Êxodo, é só Moisés falando agora, porque Deus é um Deus que cura as nossas debilidades. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar, como eu orei com você no comecinho, para você colocar diante de Deus quais são as suas debilidades. Lute por isso, meus irmãos. Graças a Deus que Deus, Ele insiste em nos curar. Quem pode agradecer ao Senhor porque Ele insiste em te curar, amém, irmãos? Porque Deus não abre mão do teu chamado, porque Deus acredita em você. Mas sabe, você precisa dar uma resposta ao Senhor. Moisés mesmo, Deus insistindo com ele, ele resistindo, mas ele disse: está certo, Senhor, se o Senhor me quer assim mesmo, com as minhas debilidades, eu vou. E porque ele aceitou obedecer, Deus curou a vida dele. Ele não precisou mais de Arão para falar. Deus sarou os medos de Moisés, tirou a lepra do coração dele, curou o coração dele. Feche os seus olhos nessa hora. Comece a orar por você. Não deixe sua vida passar. Depois de 40 anos, olha ainda o trabalho que Deus teve para Moisés corresponder ao chamado. Quando era mais jovem, ele foi precipitado.
Quando ele ficou mais velho, ele ficou resistente. Meus irmãos, nem uma coisa nem outra. Seja flexível. Quem quer ser flexível? Eu tenho orado ao Senhor, me dê um coração flexível. Um coração mais sensível. Feche os seus olhos, meu querido e minha querida irmã. Não seja tão dura de coração. Não seja tão duro. Não resista o Espírito Santo naquilo que Ele quer sarar você. Deus disse, será quem fez a boca não é capaz de te curar, Moisés? E ele resistindo ao Espírito, resistindo ao Senhor. Graças a Deus que ele decidiu obedecer. E você, meu irmão? O que é que você vai fazer com as suas debilidades? Vai morrer com elas? Ou você vai se levantar e vai clamar e vai reagir ao Senhor? Sim, Deus, eu não vou continuar do mesmo jeito. Eu não quero continuar sendo resistente ao Senhor. Eu não quero continuar errando e gostando de errar. Eu não quero me acostumar com os meus erros. Eu não quero me acostumar com as minhas limitações. Eu quero ser curado pelo Senhor. Feche os seus olhos, querido. Eu creio que se essa palavra falar para uma pessoa, eu cumpri minha missão nessa noite. Porque Deus quer que você corresponda. Ele não quer que os anos passem de você e você continue dando trabalho e resistente. Peça a Deus um coração flexível, rápido em obedecer. Assim como Paulo foi um homem muito rápido em obedecer. Paulo era colérico, viu, irmãos? Nem todo colérico é difícil de lidar. Paulo era um homem forte, mas ele se deixou quebrar. A Bíblia diz que ele era rápido em obedecer. Oh, meu Deus, a gente às vezes coloca tantos desculpas no nosso temperamento para não ter atitudes corretas. E a gente atrasa tanto o teu tempo, Senhor, com as nossas posturas, resistindo às mudanças. Tenha misericórdia de nós. Meu Deus, nós queremos corresponder. Obrigada porque teve jeito para Moisés. Um homem com 80 anos foi o maior líder porque se deixou curar. Oh, queremos nos deixar curar pelo Senhor.